Nós declaramos isso em nome de Jesus. Paz sobre a tua casa, saúde sobre a tua família. Que Deus livre o Brasil dessa... Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E o que significa o símbolo feito pelas mãos aí do apóstolo da Renascer em Cristo, chamado Estevão Hernandes, o qual, quando ele estava reunido com Bolsonaro, o presidente do Brasil, Silas Malafaia, R.R. Soares e outros líderes religiosos, em um momento que eles estavam ali fazendo uma oração, um clamor pelo Brasil, ao vivo, para toda a população brasileira ver, ele acabou vendo que as câmeras se posicionavam diante dele e fez um gesto com a mão, meio que tampando um dos olhos. O que significa então esse gesto? Esse vídeo aqui é um material de primeira mão, não tem nenhum outro canal no YouTube que ainda falou sobre isso. Eu assisti todo o vídeo deles, como sempre, analisando cada detalhe, percebi que ele estava fazendo esse gesto, que é um gesto bem peculiar para quem estuda todas essas coisas. Como eu tenho sempre estudado todas as doutrinas, tanto observando a parte religiosa, estudando as próprias escrituras, quanto o que está por trás disso. Estudos que levam à própria maçonaria, estudos que levam ao ocultismo e que todos esses caras se utilizam disso, trabalham com isso aí. Por que eles fazem isso? No meu outro canal, eu estou postando um vídeo também que vai falar o porquê eles utilizam essa simbologia e algumas vezes que líderes religiosos se utilizam do nome do Criador, utilizaram simbologia ocultista. Então vale a pena entrar aí na descrição, no card aqui em cima, para se inscrever lá. Essa semana também estamos fazendo um trabalho perfeito no canal da minha esposa, Aline Pozo, que vai falar a respeito do que está oculto, o lado oculto dos dias dos namorados. Então, tudo material de primeira mão que estamos trazendo aí gratuitamente para todos vocês, para aumentar aí o nosso conhecimento. O que significa então esse gesto feito pelo apóstolo Estevão Hernandes? Bom, para a gente começar a introduzir nesse assunto, vale a pena lembrar que é um gesto que é utilizado há muito, mas muito tempo na doutrina judaica. A cabala judaica abrange isso, mas não agrada as coisas do Criador, pois já envolve o lado do ocultismo. Sacerdotes da tribo de Levi, na época lá de Israel, em tudo aquilo, antes da vinda do Messias, os construtores se utilizavam daquele gesto com tal significado. Na verdade, o ocultismo sempre tem significados por trás de gestos, de símbolos, de números, no caso a própria numerologia, e esses caras hoje, pela própria maçonaria, se utilizam disso. Então o que está por trás aí desse símbolo feito por Estevão Hernandes? A gente começa a olhar para o passado, começa a olhar lá para a doutrina judaica. Outra coisa interessante de lembrar também é que ele ficou muito conhecido, muito famoso agora nessa nossa geração por conta de um seriado que se chama Star Trek. Ele trouxe aí, por conta de um personagem, o Spock, esse símbolo, o qual ele diz ali vida longa e prosperidade, prosperidade e vida longa, e faz esse símbolo. O intuito disso aí foi fazer com que massas, subliminarmente, utilizando programação neurolinguística, começassem a reproduzir esse símbolo de uma forma gigantesca, e ele enfim conseguiu isso. O símbolo presente nas imagens se tornou popular no imaginário coletivo, reconhecido como saudação vulcana através do cenário televisivo Star Trek, cuja significância legada na série é vida longa e próspera. Nada mais é do que um simbolismo ocultista, propositalmente suscitado em um seriado televisivo para condicionar as massas e estabelecer um culto de adoração ocultista no inconsciente coletivo da população. Spock, personagem interpretado por Leonard Nimoy, cativou multidões ao fazer isso, pois o próprio ator era fissurado em ocultismo e cabala. Trata-se de um simbolismo muito antigo, intrinsecamente interligado ao satanismo, misticismo esotérico, mágico e judaico, e até mesmo o tarô, o qual é representado pela carta The Devil, ou o próprio Hasatan, fazendo referência também a Baphomet, adorado como príncipe das trevas dentro da maçonaria, onde pelo próprio pentagrama podemos ver a transfiguração da imagem do próprio bode. Tal símbolo é praticado hoje por aqueles que se alegam ser judeus, mas não são, e são, sim, a sinagoga de Satanás, como por exemplo, líderes religiosos, conforme está descrito no livro de Apocalipse. Pela doutrina da cabala judaica, do ocultismo, pela doutrina desse ator, o qual fez esse símbolo, e é claro, pelo próprio Estevão Hernandes, que já mostrou várias vezes os mesmos símbolos de uma forma oculta, de uma forma subliminar nos seus programas de televisão, como vocês estão vendo ali as pirâmides, qual ele diz ali que está fazendo uma referência ao Rei dos Reis,
no ano de 2015, ficou muito claro para quem ele está servindo. Estão servindo, é claro, ao próprio governo do anti-Messias, por conta dos símbolos que levam aos símbolos da nova era. Então a gente observa essas coisas e começa a separar, enfim, o joio do trigo. Esse símbolo também nos leva a algo mais profundo. Esse símbolo, além de ser utilizado na cabala judaica, ele puxa para o tarô, é claro, para um certo tipo de satanismo, podemos dizer assim. Eu vou ler um texto agora, pois essa imagem que vocês estão vendo aí é a própria carta, The Devil, a carta que significa, o próprio Satanás, o próprio Hassatan. E ele faz o mesmo gesto feito por Estevam Hernandes. O que ele quer dizer? O que significa esse gesto? Vou colocar meus óculos aqui porque o tempo vai passando, eu já estou no YouTube pelo menos há 6 anos, estou ficando velho, eu não consigo enxergar muito mais sem óculos as coisas aqui. Então vamos ler aí o significado. Eles começam, pelo menos nessa descrição que eu peguei aqui para vocês, com o texto do italiano Dante Alighieri, que diz assim: a razão vos é dada para discernir o bem e o mal. É o que introduz essa carta no tarô ocultista satânico, podemos dizer assim. O diabo é uma carta que costuma ser muito temida pelos consulentes, mas revela muito mais do que uma figura com chifres e asas, como se tem propagado a imagem do próprio Hassatan depois do surgimento do cristianismo. O significado dessa carta: este arcano maior no tarô representa a disputa do nosso interior entre o bem e o mal. Na verdade, se a gente observar os líderes religiosos, eles são isso. São, como o próprio Cristo nos ensinou, lobos com pele de cordeiro. Como é que a gente consegue entender que eles estão querendo passar para nós? Como Cristo nos ensinou, pelos próprios frutos. Pelos frutos nós os reconheceremos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então uma linha tênue entre o bem e o mal está junto com todos eles, pois eles falam em nome do Criador, eles se utilizam das Escrituras, mas na verdade o que tem ali no contexto deles é algo muito pior do que a gente pode imaginar. Como, por exemplo, que eu já mostrei várias vezes aqui, até mesmo no outro vídeo que eu fiz, a respeito das ligações entre eles e o próprio Albert Pike, que diz, é claro, mais uma vez repetindo, que eles devem se utilizar da religião para acumular massas de pessoas e assim ter massas de manobra para usar juntamente com líderes políticos e também fazer fortunas, muito, mas muito dinheiro. E é aí que a gente consegue entender ele fazendo esse gesto para as pessoas nesse momento. Pois essa carta fala da vida prática e mundana também. Sonhos ou desejos de consumo, metas, inclusive outras coisas, como vocês estão vendo aí. Eu estou tentando deixar tudo isso aqui muito mais leve, colocar as palavras mais leves possíveis, mas vocês estão vendo isso aí também na tela para que vocês possam entender. Embora as pessoas tenham a tendência de pensar que tudo isso não é relevante no caminho do progresso espiritual, é no mundo material que vivemos nesse momento, ou seja, está totalmente o contrário das palavras de Cristo, pois Cristo nos disse: não acumulem bens nessa terra, plantem, tentem acumular riquezas no reino do Criador, no reino dos céus. E a carta diz o contrário. Por mais que isso não faça muito sentido quando olhamos para o mundo espiritual, ou seja, juntar coisas físicas, juntar coisas materiais, acumular muito dinheiro, no plano material é que vivemos nesse momento, e esse é o pensamento dos líderes religiosos, esse é o pensamento do Estevam Hernandes, que agora faz aí uma grande diferença entre os pensamentos de Cristo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí a matéria continua assim: estas pequenas coisas são nossos combustíveis, dão-nos forças para continuar a alcançar esses objetivos pessoais e coletivos maiores. Essa carta, The Devil, o próprio Hassatan, o Satanás, portanto, está ligada a realizações concretas e também indica proteção, poder, forças ocultas e o poder para influenciar terceiros. Então, é muito, mas muito conveniente ele basicamente tampar um dos olhos naquele momento
em uma live junto com o presidente do Brasil e fazer esse símbolo para os seus milhares de seguidores, para os milhares de seguidores de Malafaia, para os milhares de seguidores de R.R. Soares, para os milhares de brasileiros, seguidores do próprio Bolsonaro, para milhares de pessoas que estão assistindo ali. É muito, mas muito conveniente. Então, nesse momento, eles se utilizam sempre do ocultismo, da simbologia, do próprio lado cabalístico da coisa, assim, para mostrar para quem eles servem, para acreditar que tais símbolos possam dar poder, possam dar forças, possam significar algo para influenciar ou não certas coisas, certas situações, certas pessoas. Eu acho que essa mensagem ficou muito clara, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, peço que vocês passem para frente, pois dá muito trabalho para fazer, é um vídeo de primeira mão, ninguém fez isso, acho que ninguém percebeu essas coisas, eu estou trazendo isso aqui e não é legal, eles não curtem muito que a gente mostre todas essas coisas para eles. Então me ajude aí no compartilhamento, deixe seu like, deixe seu comentário e não esqueça de assistir meus próximos vídeos nesse canal e nos outros também. Estou me focando para nesse fim de tempos trazer aí o máximo de informações para todos vocês e assim juntos nós vamos abrindo nossos olhos principalmente para as coisas do Criador, purificando o nosso espírito, eu acho que é o que importa. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.